Em agosto de 1966, no Rio de Janeiro, um dos casos mais enigmáticos e perturbadores da história brasileira começou de forma silenciosa, quase banal. 2 homens haviam desaparecido. Nada chamava a atenção a princípio. Eles não eram figuras públicas, não tinham inimigos conhecidos, não estavam envolvidos com crime, política ou qualquer tipo de perigo aparente. Mas poucos dias depois, seus corpos seriam encontrados em um morro, em uma cena tão estranha, tão fora do comum, que até hoje ninguém foi capaz de explicar o que realmente aconteceu. Esse é o mistério das máscaras de chumbo. Os 2 homens se chamavam Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles eram técnicos eletrônicos, trabalhadores de classe média, vindos de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Para familiares, eles eram pessoas reservadas e inteligentes, profundamente interessadas em eletrônica, experimentos, energia e fenômenos pouco compreendidos. Alguns parentes mais próximos chegaram a comentar que eles testavam equipamentos caseiros e acreditavam que conseguiriam captar sinais invisíveis, transmitidos por forças que iam além da compreensão comum. Não eram criminosos, não eram aventureiros. Eram homens simples, mas movidos por uma curiosidade incomum. No dia 17 de agosto de 1966, eles deixaram suas casas, dizendo que viajariam ao Rio de Janeiro para comprar peças eletrônicas. Pegaram dinheiro, documentos e um carro emprestado. Parecia uma viagem comum de trabalho. Mas em vez de seguirem o plano que haviam contado à família, eles foram para Niterói. Lá, começaram a agir de forma estranha. Primeiro, compraram 2 capas de chuva, mesmo com o clima estável. Depois, foram até uma loja e compraram uma garrafa de água mineral. O atendente que os atendeu mais tarde relataria que eles pareciam ansiosos, inquietos, como se estivessem sendo observados. Em determinado momento, os 2 olharam para o céu, como se esperassem algo. Esse comportamento chamou a atenção das testemunhas, porque não era apenas nervosismo comum. Era como se estivessem aguardando um encontro, ou fugindo de algo que ninguém mais conseguia ver. Depois disso, os 2 subiram o Morro do Vintém, um local isolado, difícil de acessar, e sem qualquer motivo aparente para estarem ali. E então, silêncio total. Nenhum telefonema, nenhum contato, nenhuma pista. 3 dias depois, um garoto que soltava pipa no morro encontrou algo incomum no chão, entre a vegetação. 2 corpos, deitados lado a lado, perfeitamente organizados, vestidos com as capas de chuva recém-compradas. Mas o que realmente chocou o país foi o objeto no rosto de cada um deles. Estranhas máscaras feitas de chumbo, moldadas manualmente, do tipo usado para proteger os olhos contra a radiação. Essas máscaras não eram vendidas em lojas, nem usadas em situações normais. Alguém as confeccionou com um propósito específico. Ao lado dos corpos havia poucos itens. A garrafa de água, ainda parcialmente cheia, uma toalha, dinheiro dobrado com cuidado e um bilhete escrito à mão. O bilhete dizia: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsula, após o efeito, proteger metais, aguardar o sinal. Não havia cápsulas, não havia qualquer tipo de aparelho eletrônico. Nenhuma substância tóxica foi encontrada. Mas os exames da época eram extremamente limitados e não conseguiam identificar muita coisa. Não havia sinais de violência, luta, sangramento, agressão. Nada que indicasse um homicídio comum. Era como se eles simplesmente tivessem se deitado ali e esperado por algo que não veio, ou que veio e ninguém soube identificar. A polícia foi chamada, mas a investigação começou com erros graves. O perímetro não foi isolado. Curiosos passaram pelo local. Choveu na região, apagando vestígios que poderiam ser essenciais.
A autópsia não foi completa, porque o laboratório não tinha equipamentos suficientes para analisar toxinas avançadas ou compostos raros. Isso significa que eles podem sim ter ingerido algo, mas nunca saberemos o que era. Quando a história foi divulgada, dezenas de teorias surgiram. Alguns acreditavam que eles eram membros de um grupo espiritualístico que tentava se comunicar com entidades, usando eletrônicos para captar sinais invisíveis. Houve relatos de que Manuel e Miguel já haviam tentado realizar experiências semelhantes anteriormente, envolvendo luzes e proteção ocular. A máscara de chumbo poderia ter sido usada para observar algum tipo de clarão, explosão luminosa ou fenômeno que eles acreditavam que aconteceria no morro naquela noite. Outra teoria fala de radiação. Eles poderiam estar testando algum dispositivo caseiro que emitiria luz forte ou energia e usariam a máscara como proteção. Mas por que subir um morro? Por que ingerir cápsulas desconhecidas? Onde estava esse equipamento? Teria sido retirado do local antes que os corpos fossem achados? Há também quem diga que eles foram enganados, que alguém marcou um encontro, convenceu-os a subir até o morro e os induziu a tomar algo. Mas essa teoria esbarra em problemas. Se fosse um golpe, por que os pertences estavam lá? Por que dinheiro não foi roubado? Por que não havia sinais de luta? Uma terceira hipótese, e uma das mais famosas, fala em testes militares secretos. A região tinha movimentação de aeronaves e experimentos na época. Talvez eles estivessem tentando observar algo no céu e ingeriram algo achando que seria seguro, quando não era. E, claro, existe a teoria que mistura tecnologia e espiritualidade. Alguns acreditam que eles esperavam por um sinal, talvez de natureza sobrenatural, e subiram o morro para participar de algum tipo de ritual experimental envolvendo eletrônica, luz e proteção ocular. A frase "aguardar o sinal" é um dos grandes pontos sem resposta. Sinal de quê? De quem? De onde? O fato é que, até hoje, ninguém sabe como eles morreram. Ninguém sabe o que eles ingeriram. Ninguém sabe se estavam sozinhos no morro ou acompanhados de alguém que nunca foi identificado. A investigação não avançou. O caso nunca foi solucionado e muitas evidências se perderam para sempre. Uma coisa, porém, é clara. Manuel e Miguel subiram aquele morro com um propósito específico. Eles acreditavam que algo aconteceria. Algo suficientemente intenso para justificar máscaras de chumbo, cápsulas desconhecidas e um bilhete enigmático. Eles se prepararam para algo, mas acabaram encontrando a morte de forma tranquila, quase organizada, como se estivessem prontos para aceitar o que quer que fosse. Hoje, mais de meio século depois, o caso das máscaras de chumbo continua vivo no imaginário popular. É estudado, debatido, recontado e analisado por investigadores, ufólogos, céticos, cientistas e curiosos. Mas nenhuma explicação é completa, porque nenhuma consegue responder a todas as perguntas, e talvez nunca responda. O que realmente aconteceu no Morro do Vintém naquela noite? Eles foram vítimas de sua própria curiosidade? De alguém que nunca apareceu? De um experimento mal planejado? Ou estavam esperando por algo que ninguém jamais conseguirá entender? O que restou foram 2 máscaras, um bilhete e o silêncio eterno de um mistério que desafia toda lógica.